importante aconteceu no ano, por volta do ano 250 a.C., ou seja, 80 anos depois da conquista do Alexandre o Grande. O que acontece? A Bíblia, na época, o que nós chamamos de Antigo Testamento, é traduzido para o grego. Tá bem? Um passo, uma coisa muito importante, por volta do ano 250 a.C., a Bíblia, o Antigo Testamento, é traduzido para o grego. Tá bem? Quem traduziu essa Bíblia, na verdade, foi um grupo de judeus que viviam em Alexandria, no Egito. O que aconteceu com eles? Eles não sabiam mais o hebraico. Porque a influência do grego era tão grande que eles só sabiam grego. Então eles falaram assim: nós só sabemos grego, não conseguimos ler essa aqui, a Bíblia em hebraico. Tá bem? A Bíblia em hebraico. Não conseguimos ler isso aqui, então traduziram para o grego. Isso foi 250 a.C., o que nós hoje chamamos de Septuaginta. Septuaginta ou Septuaginta. Da onde vem essa palavra? Existe uma tradição que na tradução dessa Bíblia para o grego chamaram de Jerusalém 6 representantes de cada tribo, ou seja, 72 pessoas que foram para Alexandria, traduziram a Bíblia para o grego, 250 anos de Cristo. Por que é importante eu estou falando isso? Porque quando os evangelistas vão preparar a disseminação da Bíblia para os povos, o que eles fazem? Pegam exatamente essa Septuaginta, essa tradução da Bíblia do ano 250 a.C., isso é o chamado Antigo Testamento. Só para a gente ter uma importância dessa tradução, pessoal, naquela tradução, os tradutores, isso a gente está falando 250 a.C., quando eles estavam lendo o texto em hebraico, eles viram o texto em hebraico, de repente eles viram uma palavra lá, Mashiach, que era Messias, Mashiach. Eles falaram assim: como a gente vai traduzir isso para o grego? E eles escolheram a palavra grega Christus. Então, quando 250 anos depois Jesus faz a sua pregação, e Pedro, que fala, o Senhor é o Cristo, quer dizer, ele está pegando um elemento dessa tradução. Uma outra coisa interessante, quando 250 a.C., quando o tradutor estava abrindo a Bíblia lá e viu a palavra aliança, que é uma palavra muito importante na Bíblia, aliança, por quê? Porque a aliança é como Deus se comunica com os homens, a aliança com Noé, a aliança do Sinai, por aí vai, as várias alianças da Bíblia. E quando eles viram essa palavra aliança, veja, em grego existe uma palavra que é sinteke. Sinteke quer dizer exatamente aliança. Só que o tradutor falou assim: não vou usar essa palavra, eu vou usar uma outra palavra, diateque, que em tradução para o português é testamento. Por isso, quando a gente fala o Antigo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é a tradução que fizeram 250 a.C. para a palavra aliança. Então, o Antigo Testamento é a Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Só para a gente ter uma ideia da importância dessa tradução para o grego, que o grego virou o inglês da época. Pessoal, na Terra